Olha, falar para você aqui de conhecimento, que é a grande arma que o cidadão pode ter, né? É um bem insubstituível. Ou a gente fala primeiro aqui da Vivi, vocês é que mandam aí, tá? A Vivi, as damas têm prioridade, né, candidato, pré-candidato? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, inclusive aqui, ó, sendo observado nesse momento pelo assessor de assuntos aleatórios do nosso pré-candidato ao governo de Rondônia, Vinícius Miguel. Como é que é o nome? Cleiton Roque Júnior. A metropolitana não está no ponto também? Tá não? Entendi. Então, tudo bem. Coloca para mim o que tiver na linha aí que a gente faz, tá? O Tribunal Superior Eleitoral divulga o montante do fundo eleitoral destinado aos partidos para as eleições de 2022. Quanto que é? R$100? R$500? 1 milhão? Eita, 1 milhão é muito dinheiro, né, Jaimson? É mais de 1 milhão, pré-candidato? Muito mais. 4,9 bilhões. Esse é só o fundo eleitoral, tem mais uns resquícios aí que podem chegar na casa dos seus 7 bilhões de reais. Quem é que paga a conta? Quem é? Vai lá no espelho, dá uma olhadinha que você vai saber quem é que paga a conta. Roda a matéria, por gentileza. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundo Eleitoral, tem um histórico de mudanças aqui no Brasil. Na época em que Collor estava na presidência, as doações poderiam ser feitas por meio de pessoas físicas, não por empresa. O ex-presidente, no período, foi acusado de Caixa 2. Em um segundo momento, as empresas poderiam fazer doações, porém, culminou na Lava Jato. A gente foi percebendo que cada vez mais foi aumentando o papel das pessoas jurídicas, das empresas, nas campanhas eleitorais. Então, se nós olharmos o histórico, desde lá atrás até o fim das doações por pessoas jurídicas, assim, o volume era gigantesco de recursos que pessoas jurídicas colocavam em campanhas eleitorais. E, novamente, esse modelo não deu certo. Nós chegamos à Lava Jato, que demonstrava claramente que as empresas doavam muito dinheiro para campanhas eleitorais, porque depois elas recuperavam muito mais em esquemas de corrupção. Por causa disso, a OAB entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para impedir as doações de organizações privadas. O Supremo concordou com a ordem, proibiu empresas de fazerem doações, e aí nós testamos um modelo em que só, aquele modelo lá atrás, que tinha sido testado e deu no colo, em que só pessoas físicas faziam doações. Isso aconteceu em meio àquela Lava Jato, as empresas estavam bastante ressabiadas e a experiência demonstrou que, no final, não houve recursos para as campanhas eleitorais porque o brasileiro não tem a cultura de fazer doações na pessoa física. Se nós olharmos outros países como os Estados Unidos, é muito comum. O doutor Demétrio Justo explica o modelo híbrido que o Brasil adotou. Uma vez que partes vêm de recursos públicos e parte vem de recursos privados. Então, vamos ficar aqui só no público, né? E nessa questão, nós temos o fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo partidário, que é composto por dotações e pagamentos de multas e outras receitas que os partidos têm, destinam-se justamente à manutenção do partido. Aluguel, pessoal, alimentação e essas coisas, e uma partezinha também vai para a campanha. Mas o famoso, fundo de campanha, o fundo eleitoral, que foram destacados neste ano no orçamento 4 bilhões 900 e alguma coisa para distribuição entre os partidos, que vai ser o principal canal de financiamento das campanhas. Isso porque, com a reforma eleitoral lá de 2017, quando ficou proibido, por decisão do Supremo Tribunal Federal, o financiamento de pessoas jurídicas, um meio que se arrumou para ter mais recursos para as campanhas foi a criação deste fundo eleitoral. União Brasil, sigla resultante da fusão de Democratas com o Partido Social Liberal, PSL, vai receber o maior montante, mais de 782 milhões. Em seguida, o PT, Partido dos Trabalhadores, com mais de 503 milhões, e o terceiro maior, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, com 363 milhões. Os partidos podem renunciar ao repasse, mas apenas um partido tomou essa decisão.
Há um partido no Brasil que não usa recursos nem do fundo partidário e do fundo especial. Todos os demais usam e é a fonte principal de recursos para a manutenção tanto do partido no dia a dia quanto para fazer as campanhas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou neste mês o valor do fundo eleitoral. Ele gira em torno de 4,9 bilhões de reais. Este valor será dividido entre os 32 partidos que estão registrados no TCE. O doutor Márcio Nogueira, presidente da OAB aqui de Rondônia, explica a lógica de divisão desse fundo entre os partidos. A participação de cada partido acontece de acordo com o número de cadeiras que eles conseguem na Câmara dos Deputados. Então, o partido que tem mais deputados federais tem acesso a mais recursos. Os recursos do fundo eleitoral não são a doação do Tesouro Nacional aos partidos políticos ou aos candidatos. Assim, devem ser usados exclusivamente nas campanhas e as legendas ainda precisam prestar contas dos valores à Justiça Eleitoral. Muito bem, é só para a gente começar a entender um pouco como funciona toda essa questão, né? As cifras são bilionárias, isso não é novidade para ninguém, é algo que já foi discutido exaustivamente há algum tempo. Já foi aprovado, foi sancionado e está aí, vai ser usado. Não tem para onde correr. Ou não. Aí é onde entra também a parte ética da história. E eu debati há poucos instantes aqui com o meu convidado, que daqui a pouquinho eu converso com o pré-candidato ao governo, Vinícius Miguel. Está lá para usar, mas não quer dizer que seja necessário usar. Ou é necessário usar? Mostra aqui meu convidado, por gentileza, meu querido James. Já agradeço então pela vinda do Vinícius Miguel, doutor Vinícius, que já está aqui no programa do Band Cidade. É obrigado a usar o fundo eleitoral como um todo? Obrigado, não. Não, você vai falar sobre isso daqui a pouco. Né? Então tá aí, o recurso está disponibilizado. Tá aí, seja também uma avaliação de como você pode fazer para exercer a sua cidadania com, sei lá, talvez com consciência, digamos assim. Né? Qual é aquele que nos últimos anos apresentou as suas contas e disse, olha, me disponibilizaram, mas está aqui, não preciso disso. Já que não vai de uma forma, pode ser de outra. Acho que é uma iniciativa que tem que ser tomada por quem? Pelos gestores. É muito complexa a situação, não dá para a gente realmente definir uma opinião acerca desse contexto todo com alguns segundos ou minutos. Mas o que eu quero com tudo isso é dizer, cidadão, você está acompanhando o nosso sistema, como ele funciona? A partir do momento em que você tem um mínimo de conhecimento, você exerce o seu direito ao voto com um pouco mais de consciência. E só através do seu voto é que você vai conseguir aí o país, o município, o estado, o distrito que você quer, porque você vai colocar pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu para fazer a gestão do público.